Oi, gente. Olá. Parece que eu tô confortável? Não, né? Então, quando a gente pensa em conforto e desconforto, é bem comum que na nossa espécie a gente consiga identificar determinados sinais que sinalizam que uma pessoa está confortável em uma situação ou não. Mas a gente também tem muitos mecanismos para disfarçar isso, e inclusive para simular um desconforto, né? Eu não tô desconfortável não, gente, tá tudo bem, a temperatura tá agradável, eu tô tranquila aqui, tá tudo funcionando, tô gravando falando de um assunto que eu gosto, então eu tô confortável. Não tô com fome, não tô com sede. Eita! Desconforto, então, conversa com outras liberdades? Pois é. A gente vai vendo que, embora a gente faça uma certa divisão, elas estão todas interligadas, tá? Mas bora lá, esse é o segundo vídeo, né? A parte 2 da nossa conversa sobre dor e desconforto. Conversamos sobre dor, agora vamos falar sobre desconforto. Dá pra gente pensar que o desconforto seria, em uma escala, né, se é possível a gente pensar isso, ele seria menos incômodo do que a dor, mas ele é aversivo. Então, se eu estou desconfortável, o meu bem-estar ele está sendo prejudicado. Pode ser que seja um prejuízo leve em relação ao que seria no caso de uma dor? Sim, mas esse desconforto, por ele ser mais leve, digamos assim, ele também tende a passar despercebido. O agente causador do desconforto pode não ser tão claramente notado por nós. E aí eu vou começar fazendo aqui uma breve passeio pelos nossos 5 sentidos mais conhecidos e pensando em como cada um dos 5 sentidos pode estar associado a uma forma de desconforto. Bora lá? E aí a gente pode associar em relação a como os animais percebem o ambiente ao seu redor, tá? Então a gente tem um sentido que nos possibilita receber estímulos luminosos, né? A gente tem a visão. Se eu tiver um ambiente com luminosidade excessiva, eu posso sentir um grande desconforto. Então se eu tiver um substrato muito claro, que reflete muito a luz do sol, por exemplo, eu posso causar no animal um desconforto em relação a excesso de luminosidade. Ou eu posso ter um lugar com baixa luminosidade, esse animal tem dificuldade de enxergar o próprio ambiente. Então, olha, acho que a gente vai começar a conversar aqui com enriquecimento sensorial, hein? Vamos pensar na próxima. Audição. E aqui a gente precisa também lembrar que muitos ruídos, que são relativamente baixos, não geram um incômodo agudo, mas a manutenção desses ruídos pode desencadear um processo de estresse crônico. Isso é bem conhecido para a nossa espécie, né? Muitas pessoas desencadeiam, passam por processos de estresse crônico e a causa pode ser muitas vezes uma exposição prolongada a ruídos excessivos, né? Então imagina aí o ruído de uma praça de alimentação em um shopping. Pra gente que vai lá e fica um pouquinho, mas pra pessoa que trabalha, aquele burburinho, aquele barulho o tempo inteiro, ele já é prejudicial, tá? O barulho de uma agência bancária não é um barulho de uma balada não, gente, que você obviamente pensa, putz, é muito alto. Não, é um ruído de fundo. Isso estressa. E estressa a gente, provavelmente estressa o animal. Tá? Então a gente precisa pensar nos ruídos, e não só nos ruídos intensos que chamam a atenção, mas também nesse ruído de fundo que existe. Quando a gente pensa no olfato, a gente nem tem um olfato tão bom assim, mas se imagina viver num lugar com um cheiro desagradável. Ou o cheiro é até agradável, é um perfume gostoso, mas ele está muito forte. A gente precisa pensar nos estímulos olfatórios que estão chegando aos animais também. Paladar. Em relação ao paladar, a gente vai trabalhar com a alimentação. Então, olha, essa liberdade, ela conversa, de certa forma, com a liberdade de fome e sede. A depender do item alimentar que o animal recebe, o paladar dele está sendo incomodado. Ele vai comer porque ele pode estar com fome, mas isso não é prazeroso. A gente está falando sobre bem-estar. Então, a gente precisa levar isso em consideração também, tá?